Azerbaijão, um país localizado na Cordilheira do Cáucaso, entre o leste europeu e o oeste asiático. Pertence aos dois continentes. Tem saída para o Cáspio, um mar interior, considerado o maior lago de água salgada do mundo. Riquíssimo em petróleo e no peixe que produz o caviar. O Azerbaijão abriga parte dessa cordilheira e faz fronteira com Irã, Rússia, Geórgia e Armênia. Também com a Turquia por causa do enclave de Nakhchevão, uma república autônoma azerbaijana. Disputado há centenas de anos, o território fez parte da ex-União Soviética no século passado. Agora, em uma nova fase, o Azerbaijão se abre ao mundo com um objetivo definido. Se fazerem conhecidos, que não é só uma terra exótica, remota, e é. Que eles têm o que oferecer para o mundo, têm um papel importante e de maior relevância do que tem sido conhecido até agora. Uma nação independente desde 1991, mas que guarda uma história milenar. Uma delas é a do zoroastrismo, dos adoradores do fogo, a primeira religião dominante por aqui. O fogo é o símbolo do Azerbaijão. Construídas em formato de chamas, as torres deste trio de arranha-céus abrigam um hotel, apartamentos residenciais e escritórios. Moderno cartão postal da capital Baku. Luxo que também tem a ver com a riqueza do fogo, que arde há milhares de anos em uma encosta próxima a Baku. Yanar Dag é o nome desse incêndio, hoje turístico, e significa montanha em chamas. É uma infiltração de gás natural no subsolo. Quem nos guia pela cidade de Baku no nosso primeiro dia é esse amigável cidadão azerbaijano, ou azeri, termo que tem se firmado mais para definir quem nasce no Azerbaijão. Ele explica o significado deste outro monumento com fogo no Parque da Terra Alta de Baku. Isso simboliza aqui que nossos heróis não estão mortos. Eles estão vivos e vão viver por muito tempo. Ele se refere às guerras por aqui, e em todas elas os turcos aparecem como grandes aliados. Não importa, se precisamos de ajuda, eles vêm aqui. Se eles precisam de ajuda, nós vamos. Nós não pensamos sobre ser nossa família ou deles. É o mesmo lugar, mesmo país, para nós e para eles. São línguas muito próximas. Nós podemos entender o que eles estão falando e eles podem entender a gente sem problema nenhum. Existem 3 teorias sobre a origem dos azeres. Alguns afirmam que são turcos, outros que são iranianos do antigo Império Persa, que adotaram uma língua turca após invasões do Império Otomano, a atual Turquia. Tanto que dos 30 milhões de azeres hoje, apenas 10 milhões vivem no Azerbaijão e 20 milhões moram no Irã. E a terceira teoria defende que os azeres são simplesmente nativos do Cáucaso, que antes de Cristo foi ocupado pelo reino da Albânia. Caucasianos que passaram a falar turco e se converteram ao Islã. O país é majoritariamente muçulmano, majoritariamente xiita, pode parecer estranho, que a gente associa o xiismo com o radicalismo islâmico. Não tem nada a ver. Não é? Não. O problema é que um país de maioria xiita tem um regime extremista. Essa é a questão. Aqui a maioria é xiita, mas isso é uma herança soviética e o governo, o sistema, o regime atual preza e mantém, que é o Estado laico. Quer dizer, você vai, tanto que você não escuta chamadas de oração nas mesquitas. Eu não posso dizer que isso aí seja exatamente positivo, mas você não tem restrição a álcool, você bebe praticamente em qualquer lugar. Não existe nada disso relacionado a restrições de vestimentas, a comportamentos? Não. É um lugar que te acolhe, você tem uma vida normal, tem o lado da segurança pública que é extraordinário. Você
estava falando uma coisa interessante sobre a cidade ter assim, uma parte mais europeia, uma parte mais oriental, mas tendo como referência Dubai. Onde a gente está agora? Agora, dá uma olhada. Fecha os olhos e depois abre. Onde você acha que está? Europa. Europa. Está claramente a arquitetura europeia. É charmosa, você tem a cidade antiga, uma cidade tipicamente de Oriente Médio e Ásia Central. Você tem aqui uma cidade europeia e mais para frente, lá onde fica a embaixada, uma cidade com forte conotação que eles chamam de Pequena Dubai. Uma cidade moderna e o que eu acho fundamental, essa foi minha grande surpresa, é o povo. O povo ele não somente é hospitaleiro, cordial, ele é extremamente afetuoso. De fato, as pessoas aqui são muito atenciosas e sempre chamam a gente para tomar um chá acompanhado das tradicionais baklavas, um tipo de pastel feito com massa filo, com uma pasta de nozes trituradas e adoçada com mel. Existem vários tipos, com pistache, gergelim, avelã. As baklavas têm outros nomes na Índia, nos países bálticos e no Oriente Médio. Na Turquia, o nome também é baklava, onde o quitute provavelmente surgiu. Apesar da delícia que é estar na capital Baku, a quantidade de bandeiras do Azerbaijão pela cidade chama atenção e indica que nem tudo é paz por aqui. Monumentos, símbolos e todo tipo de manifestação de afirmação da nacionalidade. Da nacionalidade, eu quero dizer, da etnia, da cultura. Essa é uma região muito disputada ao longo de séculos. A disputa é feita com os grandes impérios do passado, um pouquinho ao sul do Cáucaso, antes da fronteira do que hoje é o Irã. Você tem a região da Média. A gente sempre ouviu falar dos Medos persas. Na verdade, é um grande império persa que depois Alexandre o Grande derruba. Tem sempre um olhar conquistador e impositivo dos russos, que nunca foram lá muito delicados no modo de tratar os seus vizinhos ou aqueles que eles gostariam de dominar para tirar vantagem. Sempre gravitando, sempre sob a influência ou do Império Romano, ou do Império Persa, do Império Russo, do Império Otomano mais recentemente, e depois do Império Soviético. Com o fim da União Soviética em 1991, a grande questão atual é que o Azerbaijão vive um conflito com os vizinhos armênios há mais de 30 anos pela região do Carabaque. A convite da Embaixada do Azerbaijão no Brasil, fomos conhecer com outros jornalistas estrangeiros as cidades fantasmas arrasadas por essa disputa territorial. A cidade de Agdan foi ocupada pelos armênios até 2020. Nesse ano, após 3 meses de confrontos intensos, o Azerbaijão retomou a maior parte das terras perdidas na Primeira Guerra entre os dois países, que durou de 1988 a 1994. Em Agdan, o maior desafio é localizar e desativar 400 mil minas terrestres. Outra batalha é retomar memórias. Uma das razões pelas quais eles estavam destruindo os túmulos, porque eles estavam destruindo os monumentos históricos, foi porque eles estavam atentos a apagar tudo que lembrasse o Azerbaijão. Na cidade de Füzuli, visitamos uma mesquita que foi usada pelos armênios católicos para criar porcos, carne proibida no islamismo, religião azeri. Ofensas e atrocidades foram cometidas pelos dois lados. Aqui a gente vê marcas de disparos de armas de fogo. Isso aconteceu em 2020 pela retomada da cidade de Shusha, que é a mais disputada entre armênios e azerbaijanos. Apesar do cessar-fogo oficial, a animosidade não teve fim.
Estávamos nas montanhas de Xuxá quando ouvimos disparos que aconteceram no corredor de Latin, via de ligação entre o Carabaque azerbaijano e a área onde estão os armênios. Como até hoje não houve tratado de paz, não existe demarcação de fronteira nessa parte do território. A movimentação era intensa de ambulâncias e das forças russas que tentam mediar o conflito. 5 pessoas tinham acabado de morrer, 3 armênios e 2 azeres. O Azerbaijão disse que foi provocação da Armênia. A Armênia disse o inverso. Nem mesmo a segunda maior cidade do Azerbaijão, que sequer fica na região do Carabaque, foi poupada. Um museu a céu aberto conta aos visitantes sobre os mísseis lançados por aqui. A cidade de Ganja foi atacada em outubro de 2020 pelo exército da Armênia. 26 civis azerbaijanos foram mortos, entre eles 6 crianças. E outros 142 civis ficaram feridos, alguns gravemente. Correspondente na Rússia há 20 anos, esse jornalista espanhol vem cobrindo há muito tempo o conflito entre a Armênia e Azerbaijão, 2 ex-repúblicas soviéticas, e inclusive esteve no Carabaque quando o local estava sob o controle armênio. Este conflito, logicamente, para mim... Este conflito, logicamente, para mim, foi criado por Stalin há 100 anos, ao misturar diferentes populações no Cáucaso. Por que ele fez isso? Porque ele queria precisamente oprimir, esmagar o nacionalismo. Mas o que fez foi pôr uma bomba relógio quando acabou a União Soviética, para que explodissem conflitos étnicos. Agora estamos nesse dilema. Ou vai haver mais guerra, ou vai haver paz. Eu espero que haja paz, porque há uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Minha impressão é que a Rússia se deu conta de que é muito mais importante a relação comercial e energética com o Azerbaijão do que a amizade tradicional com a Armênia. O melhor para a Armênia é abrir a fronteira com a Turquia para que passem gasodutos com gás azeri pelo território armênio, porque a Armênia tem uma economia muito débil. O fornecimento de gás do Azerbaijão para a União Europeia tem crescido expressivamente desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, já que o bloco europeu quer depender cada vez menos de combustíveis russos. O bom momento econômico azeri tem contribuído para a rápida reconstrução das cidades no Carabaque. Eu considero que há mais possibilidade de paz que de guerra. Senão, o Cáucaso será sempre conhecido no mundo como um lugar violento. E azerbaíjanos querem turismo agora. Claro, porque Baku é uma cidade impressionante. Vocês viram. Claro que querem turismo, mas se há guerra não pode haver turismo. Yagub é um jovem do Azerbaijão que viaja de Kombi por locais remotos de seu país para pesquisar ingredientes, encontrar heranças gastronômicas, conhecer a população rural e saborear novidades. Entusiasta da culinária nacional e do trabalho árduo dos azeres que vivem no campo, Yagub quer difundir tudo isso pelo mundo. O jeito que ele encontrou, além da divulgação na internet, foi transformar o lar de apenas 18 metros quadrados onde vive em Baku, capital do Azerbaijão, em um restaurante. Tivemos a honra de passar uma tarde no projeto Apartamento da Fazenda para a Mesa, como Yagub nomeou o trabalho dele. Uma experiência sensorial e de socialização. Eu era tímido e tinha medo das pessoas, então eu tinha dificuldades de comunicação. Por isso, eu decidi convidá-los para minha zona de conforto, para minha casa, que é onde eu me sinto mais confiante. Eu trabalhava com a organização Slow Food e, em dado momento, quando o trabalho terminou, eu decidi, ok, não tenho dinheiro para abrir um restaurante, mas eu tenho uma cozinha. Ouvir histórias sobre especiarias, pessoas e lugares do Azerbaijão por meio da comida, do modo de preparo de cada vinho produzido em pequenas propriedades.
Essa é a experiência que ele quer passar adiante com o empreendimento social dele, que não tem nenhum patrocínio. O projeto Apartamento não é apenas um restaurante ou um lar. No começo era também uma academia culinária. Não um monte de gente, mas tivemos 2 pessoas trabalhando e aprendendo aqui. Agora, elas estão trabalhando em diferentes áreas e nós realizamos alguns eventos aqui onde promovemos pequenos produtos especiais. Iago cozinhou pra gente uma sopa de tomates em conserva que trouxe das andanças pelo campo. Muito boa a sopa. Delícia. Provamos um pão de massa fina das montanhas, chamado cata, recheado com ervas colhidas na beira do rio e com um queijo de cabra que se chama motal, feito em panela rústica e selado com cera de abelha, um método de 5.000 anos. Comemos também outro pão das montanhas do Cáucaso, o fasali, feito com uma manteiga artesanal chamada nara, servido com patê de tomate, bife defumado e rúcula da varanda dele. Eu acho que a culinária no Azerbaijão teve raízes onde as pessoas eram mais ativas. Nos tempos antigos, ativas em caçar. E nos tempos atuais, ativas em cultivar. Eu acho que é por isso que temos uma culinária bem calórica, que é muito rica e popular. Mas também depende de ser um país multicultural. Minorias étnicas das montanhas, em contraste com a gastronomia de frutos do Mar Cáspio, que também difere das comidas da fronteira com a Rússia. Ele explica tudo isso enquanto prepara chás feitos de folhas e ervas que colheu e uma cheesecake maravilhosa com geleia de pétalas de rosa mosqueta do Cáucaso. Detalhe importante, a geleia fica debaixo de sol por 40 dias e é envelhecida por pelo menos 1 ano. A decoração do pequeno apartamento-restaurante revela mais sobre a história do país, que abriga desde 1967 o Museu Nacional dos Tapetes. Quando surgiu, foi o primeiro no mundo dedicado a essa arte. Em 2010, a tapeçaria azeri foi reconhecida pela Unesco. E em 2014, o museu ganhou nova sede desenhada por um arquiteto austríaco no Boulevard de Baku. São mais de 10.000 itens que incluem cerâmicas, objetos de metal e joias e revelam diferentes técnicas de tecelagem. Os tapetes se dividem em 7 coleções. A maior parte do acervo remonta aos últimos 4 séculos, mas o museu guarda curiosidades até mesmo da Idade do Bronze. Estamos falando de 3.300 anos antes de Cristo. O orgulho nacional vai muito além dos tapetes. É fácil encontrar nos espaços públicos da capital do Azerbaijão pessoas tocando tar, nome do principal instrumento musical do país, típico do Cáucaso, patrimônio imaterial da humanidade. Em formato de 8, símbolo do infinito, o tar do Azerbaijão atualmente tem 11 cordas e é feito à mão, com madeira de amoreira no corpo, nogueira no braço, avelaneira na cabeça e envolvido com uma membrana de boi. O tar e outros 2 instrumentos, kamancha e daf, estampam a nota de 1 manat azeri, moeda mais valorizada que a nossa, por sinal. Vale cerca de R$ 3,10. O Azerbaijão quer projetar sua cultura, se fazer conhecido mundo afora. Nesse esforço, tem buscado se integrar mais com outras nações. No último mês, sediou a cúpula do Movimento dos Países Não Alinhados, um grupo de 120 nações. O movimento não alinhado teve origem no contexto da Guerra Fria. Surgiu na Conferência de Bandung, na Indonésia, ao final dos anos 50, com uma proposta de constituir, naquele contexto, um terceiro polo de poder, o terceiro mundismo, do qual o movimento não alinhado era um pilar importante, também encontrou espaço nos fóruns multilaterais e resguarda ainda também essa preocupação
em não estar diretamente vinculado ou à sombra deste ou daquele polo ou ator hegemônico. Durante a cúpula, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, defendeu mudanças no Conselho de Segurança da ONU, cobrou assento permanente rotativo para países do movimento não alinhado. Ilham Aliyev está no poder ao lado de sua esposa, que é a vice, há quase 20 anos. Antes, o pai dele, Eidar Aliyev, foi presidente por 10 anos e líder do Azerbaijão soviético ao longo de 30 anos. Esta construção, ícone da arquitetura de Baku, leva seu nome, Centro Eidar Aliyev, e abriga museu, galeria de arte e auditório. A cúpula aconteceu bem ao lado. Eles estão buscando o seu papel. Não adianta você entrar correndo num baile sem saber com quem vai dançar e nem que dança vai, que ritmo vai ser. Eu os acho muito cientes do que estão fazendo. Quer dizer, nós temos meios, temos que ver como é que esse mundo, essa nova ordem mundial está se redefinindo e como é que a gente entra nisso aí. O Brasil é membro observador do movimento dos não alinhados, mas o Azerbaijão quer construir uma amizade mais sólida com um distante parceiro sul-americano. A primeira coisa que identificamos é tentar cooperar no campo da agricultura e agronegócio, porque o Brasil tem estágio de desenvolvimento muito avançado nesse campo. O Brasil está procurando novas fontes para importar fertilizantes. O Azerbaijão é um país que exporta fertilizantes. Eles também querem importar a experiência brasileira com energia eólica e implementar a prática na capital deles, que tem muito vento. Eles são muito ativos. Eventos culturais, eventos esportivos. A Fórmula 1, por exemplo. Isso aqui é um país que não tinha Fórmula 1. Aliás, nem tem. A não ser o Grande Prêmio. E é um dos mais notáveis que existe. É um circuito de rua muito bonito, muito dinâmico, muito charmoso. O Azerbaijão tem investido ainda no futebol, inclusive em jogadores de países com tradição no esporte. Tanto que 2 brasileiros jogam atualmente no Karabakh Futebol Clube. O Richard é veterano por lá, chegou há 11 anos no país. Já o Júlio está em sua primeira temporada azeri. Eu vim porque, primeiramente, eu queria jogar as ligas europeias, né? Já jogamos agora o playoff da Champions, já deu para sentir um pouco como é que é. Joguei a Liga Europa, joguei a Conference League, então deu para sentir um pouco. Essa questão da religião aqui, vocês quando vieram, vocês achavam que ia ser mais radical o país e aí vocês encontraram uma outra realidade? O que vocês perceberam aqui? São respeitosos, eles fazem a oração deles, no canto deles, de boa, tu não é obrigado a nada, você pode falar da sua religião com eles abertamente, que eles vão te respeitar. Eu cheguei aqui em 2012, quando aqui não tinha nem essa estrutura que vocês estão vendo, não existia isso. Mas financeiramente, naquela época, para mim, para minha família, era muito bom de estar aqui. Jogo pela seleção do Azerbaijão, eu tenho dupla cidadania, nacionalidade Azerbaijão também. E eu consegui jogar 9 Europa League junto com o Karabakh. Se você for perguntar no Brasil aonde que é o Azerbaijão, ninguém vai conhecer. Então, de uns 5 anos para cá, por causa da Fórmula 1 tá vindo para cá, o país está crescendo muito. Então, foi uma decisão muito boa. Joguei Champions League, que era um sonho desde criança. E sua filha mais velha, então, tá falando vários idiomas? Poxa, a Manuelinha fala russo, fala o Azerbaijão. Ela fala melhor russo e inglês do que o Azerbaijão, né? As pessoas aqui sempre tiveram que saber 2 idiomas, o azeri e o russo, por causa do passado soviético. Hoje, o russo não é mais obrigatório e as crianças e jovens se abrem para aprender outros idiomas, culturas diferentes e esportes que não eram tradicionais no Cáucaso. Eu falo português um pouco e quero aprender. Em Baku não tenho professor de português. That's why Eu tenho 20 anos de experiência em capoeira.
Capoeira não é só um esporte para mim. Capoeira é um modo de vida, porque dança, música, luta, essa combinação me faz amar esse esporte. Eu amo capoeira, porque é um esporte bonito. Um dia eu quero ir ao Brasil conhecer o país. Eu faço capoeira desde os 11 anos. Agora eu tenho 18 anos de idade e realmente gosto desse esporte. Você tem que encontrar movimentos para combinar com a música, e isso é muito interessante. Capoeira não é apenas um esporte, é uma arte emocional. Durante esses 3 últimos anos, o Azerbaijão viveu uma situação de pandemia e uma guerra contra a Armênia. Fomos profundamente afetados por estes fatores. Então, como Federação de Capoeira, sentimos a obrigação de fazer algo pelas crianças, algo para diminuir o estresse delas, algo para fazê-las felizes. O Azerbaijão tem 10 escolas de capoeira e cerca de 1.000 alunos. Tem ataque, defesa, dança e acrobacia na capoeira. É muito bom. Algo pra te bater com o pé, capoeira vem, ela vai, ela vai, ela. Capoeira. Paulista Carioca sempre se deu bem. Você sabe disso, hein? Só no samba, no pagode. Obrigado, hein? Obrigado. É nóis. Tamo junto.